todos os direitos pertinentes a uma esposa legítima, mesmo da fortuna de Barbedo, boa parte da qual esperava herdar um dia. Por sua vez, Antônio de Maria, afastado das mais caras afeições de família, que reanimar poderiam o seu ardoroso coração para as nobres aspirações sentimentais, habituarás-e sutilmente à companhia da atraente mulher, que não regateava esforços para conquistar-lhe as simpatias e conservá-las. Certamente, não amava ele. Queria-a, tão somente, dela necessitando na solidão de que se cercara, acomodando seus afetos que inspirara. Severina, ao contrário, amava-o profundamente, a si mesma permitindo todos os recursos a fim de conservar-se a seu lado, fosse na vexatória situação a que se via relegado desde longa data ou como legítima consorte que esperava ainda ser. Já em numerosas ocasiões instara com impertinência para que a desposasse, legitimando, ao depois, Ana Maria, em cujas veias não corria o sangue dos Barbedos, como sabemos, pois que, em verdade, a pobre menina continuava sem paternidade, arrastando a humilhação de ser considerada, no conceito próprio, infeliz produto de uma união ilícita e inconfessável. Mas o viúvo de Maria Susana, em cujo caráter orgulho sobrepujava o sentimento, negava-se ao ato que julgava desdouro para a tradicional honra da família. Não obstante, custeava de boamente a educação da menina, fornecendo-lhe bons mestres e permitindo-lhe consideração e conforto em seus domínios, prometendo, ao demais, a mãe exigente, perene proteção até o advento do casamento. Ora, tornando-se comensal assíduo de Santa Maria, Bentinho, a princípio, não atinara com as intenções de que se via alvo por parte de Severina e sua filha. Cumulavam-no ambas de atenções e gentilezas, algo exageradas para pessoas de boa educação, mas compreensíveis em personagens afeitas aos impulsos de paixões desordenadas. Requestavam-no assiduamente para companhia em passeios, festas, bailes, etc., ao que o moço advogado anuía por distinção, esperando colher valioso concurso futuro para os intentos junto do comendador, isto é, as pretensões quanto à mão de Esmeralda, que continuava nutrindo, pois supunha mãe e filha leais e respeitosas no sentimento que afetavam. Assim era que jamais se furtava a uma valsa com Ana Maria, durante os numerosos saraus a que acorria, acompanhando-as, concedendo-lhes, perfeito cavalheiro, respeitosas gentilezas. Radiantes, as duas interesseiras damas acreditaram tratar-se de uma requesta amorosa, e, a fim de que a ausência de Ana Maria não viesse a esmorecer o entusiasmo do suposto pretendente, Severina Soares participara ao velho senhor de engenho que sua filha desejava descansar das longas fadigas escolares incautamente, retirara-a do colégio onde havia muito tratava de educar-se. Barbedo aqueceu, desinteressado de que a filha de sua Amásia fizesse ou não boa figura na sociedade. Até que, de uma feita, em certa tarde de domingo, em que, por alguns minutos, casualmente se viram a sós depois de, com os demais comensais, haverem saboreado o café no alpendre de mármore que o ouro do sol da tarde loureava de inexprimíveis tonalidades. Ana Maria, traindo a impaciência de que se deixara invadir a propósito das atitudes discretas do rapaz, a este surpreendeu com a seguinte incômoda perquisição: pretendo em breve retornar ao colégio, senhor doutor Gonçalves, a fim de concluir o curso que encetei. Ele virou-se, polido e amável, consoante ordenavam os ditames da boa educação. Felicito-vos, senhorita, pela louvável resolução. Uma menina bem educada é o que de mais encantador existe para aqueles que têm a ventura de rodeá-la. Tenho protelado minha permanência aqui, tornou sorridente, encantada ao deslocar as expressões do interlocutor em favor das próprias suposições, esperando que nossa situação se defina de vez. E desejaria que me esclarecesse sobre o que pretende tentar. Quanto? Quero dizer. Bentinho voltou-se,
fitando-o incompreensivo, o pensamento em rodopios inquietantes, vislumbrando no enunciado imprudente desagradáveis consequências. Não compreendo, senhorita, murmurou, incapacitado para dizer algo mais expressivo. Refiro-me a quando pretendeis falar a meu padrinho a nosso respeito. Insólito constrangimento confrangeu o íntimo do moço advogado. Compreendera o suficiente para avaliar a difícil situação em que as circunstâncias o haviam colocado. Jamais alimentara, era bem certo, quaisquer entretenimentos sentimentais na alma ingênua e fútil da filha de Severina. Suas homenagens cavalheirescas, de homem de boa sociedade, haviam sido interpretadas erroneamente, o que se tornaria grave, dados os projetos conservados em torno da pessoa de Esmeralda. Urgia desvencilhar-se da ridícula situação. E foi empertigando-se, enfadado, que retrucou, cumprimentando-a para retirar-se. Queira perdoar, senhorita. Mas creio haver um mal-entendido. Pois que não me assistem razões para falar ao comendador a nosso respeito. Dessa tarde em diante, não só espaçara as visitas a Santa Maria como se esquivava da companhia de Severina e Diana, o que muito profundamente as confundia e amargurava. Todavia, secreta esperança insistia em alvoroçar o coração da simplória pernambucana e de sua mãe, que ansiava por vê-la consorciar-se com alguém que, como o Dr. Sousa Gonçalves, pudesse elevá-la no conceito da sociedade. Naquela tarde, pois, conversavam ao alpendre com indisfarçável constrangimento por parte do jovem advogado, que se escandalizava ante as displicentes expressões de Severina referentes a Barbedo e sua família. Ela, porém, percebendo o taciturno e discreto, continuou, pois que, não ignorando que ele fora educado em Coimbra e ali conhecera Esmeralda e seus progenitores, receava algo indefinível obstando as doces aspirações da filha, resultante daquele antigo conhecimento. Que ideia formais da filha do comendador, que hoje finalmente retornará ao lar paterno? Exclamou, curiosa, enquanto Ana Maria torcia as fitas dos vestidos fitando Bentinho a cada instante, e este perscrutava a estrada que se estendia além, marginada de mangueiras, a descobrir a carruagem, que tardava. A melhor possível, minha senhora, respondeu sem vacilar, abotoando o casaco de talhe impecável, traindo impaciência. É a mais encantadora menina que conheço. E orgulho-me de ser contado entre o número dos seus amigos. A antiga zeladora ia responder talvez com um remoque. Mas, subitamente, insólitos rumores atraíram a atenção coletiva. O serviçal postado na torrezinha da capela fez vibrar com alvoroço os pequeninos sinos. Novos e contínuos foguetes espocaram, agora com maior intensidade, e, a um aceno do mesmo serviçal, agitando uma bandeira branca, a filarmônica após-se a executar a alacre vibrante marcha triunfal, a carruagem esperada despontara na curva do caminho, seguida de mais outra e de uma comitiva de cavaleiros amáveis que as escoltavam, além dos escravos batedores do caminho. Esmeralda voltava ao berço natal qual rainha triunfante e esperada com saudade. Num gesto espontâneo e vivaz, que atraiçoava a ansiedade tanto tempo recalcada, Bentinho precipitou-se pela escadaria, esquecendo todas as conveniências. E quando, finalmente, a viatura estacou à beira do primeiro lance de escada, ele próprio abriu a portinhola, fazendo descer sua formosa prometida. Assim os bons amigos colimbricenses. Prorromperam os escravos em saudações ardentes. Alegrias incontidas jorraram de todos os corações reunidos para uma sincera homenagem de boas-vindas. Ela virou-se, esbelta e feliz, perscrutando o ranque formado pela escravatura. E então viram os convidados algo que jamais conceberiam. Esmeralda reconheceu alguns dos seus antigos amigos das senzalas. Balbina, a boa ama que a amamentara com o próprio seio. Anacleto, que a conduzira nos braços vezes sem conta. Luciana,
a bordadeira, que lhe confeccionava os vestidos das bonecas como os da sua corte de negrinhas. Atirou-se nos braços de Balbina e chorou sobre seu ombro, estendendo a mão a Anaculeto, que ausculou com a galanteria de um perfeito cavalheiro, enquanto Maria Rosa e Joanita se aproximavam, atendendo a exigências suas. Tu, Maria Rosa, com um filho nos braços. Se contas a minha idade, admirou, observando que a irmã Colaça trazia um preto pequenino. É o afilhado de Sinhazinha. Não foi o nosso trato, quando pequeninas. Riram-se todos, e ela retorquiu, venham falar-me a casa grande. Trago-lhes presentes. Acercaram-se os convidados e os escravos se dispersaram, bendizendo-a, para as danças e festividades em sua honra. Severina e sua filha, porém, mantinham-se à distância, não participando da alegria geral. Preferiam observar a movimentação da balaustrada dos alpendres, arredias e despeitadas quais duas aves agorentas. Capítulo 6. Vitória fácil. Durante alguns meses Esmeralda ignorou a verdadeira situação de Severina Soares no domicílio de seu pai. Supunha-a serviçal remunerada, pois via diligente e imperiosa na direção doméstica, não raro arbitrária e despótica nas decisões como no trato com escravos e serviçais, o que a levava a constranger-se, sem, contudo, permitir-se a manifestação das íntimas impressões. Desde os primeiros dias notara a herdeira de Barbedo não haverem as duas zeladoras estimado a sua presença. Dir-se-iam contrafeitas, agastadas, não lhe dispensando jamais a atenção devida e não lhe dirigindo a palavra senão em resposta às suas perguntas, através de monossílabos descorteses e visivelmente hostis. Bondosa e tolerante e portadora de acurada educação, a encantadora recém-chegada interpretou tais atitudes como frutos de incivilidade, compreendendo-as brutalizadas na convivência rude da fazenda. Em vez de se prevenir ou agastar-se, pois, procurou atraí-las, ora tentando fazer de Ana Maria uma companheira amável para as horas cotidianas ou a mesma Severina acumulando de gentilezas, certa de que, com a sucessão dos dias, desfar-se-iam as desagradáveis impressões que causara. No entanto, tão hostis atitudes por parte das duas senhoras não passaram despercebidas à sagacidade do velho doutor Queiroz e sua digna consorte, os quais se dedicaram a uma discreta, mas perseverante observação dos fatos. A audaz desenvoltura de Severina na direção da casa, seus modos soberbos, validando imperiosamente a humilde condição que exercia, bem cedo levaram ao conhecimento do venerando clínico português o que realmente se passava. Ao próprio comendador, colocado em situação difícil em presença da filha como dos sogros respeitáveis, não passavam despercebidas as atitudes incivis da antiga Masa, que se diria impaciente por apresentar, aos olhos daqueles, a vergonhosa ligação, a qual a todo custo ele próprio desejaria ocultar. Reiteradas e violentas altercações sucediam-se então na intimidade dos aposentos de ambos, pois que, muito vasto, o edifício permitia habitações isoladas e até independentes umas das outras. Propunha Antônio de Maria, compreensivo e conciliador, a Severina e sua filha deixarem definitivamente a fazenda pela residência na corte, comprometendo-se ele a prover-lhes conveniente habitação, sustento farto e condigno, situação favorável na sociedade e suas próprias visitas periódicas, pois que, dizia, atormentado, temia os conceitos da filha a seu respeito, educada que fora sombra de princípios nobres e virtuosos, ante os quais os deslizes da moral seriam recebidos com intransigentes reprovações. Mas a antiga zeladora negara-se a um entendimento alegando os 15 anos de dedicação incansável a ele como a sua casa prestados, debulhando-se em lágrimas ou desfazendo-se em súplicas a cada novo arrazoado por ele exposto. Mas não vos abandonarei, minha querida amiga. Continuarei, a ti como a tua filha, dispensando a mesma proteção. Sereis as mesmas em meu coração.
Convirá, porém, que partais, visto que não estimais minha filha e vos chocastes com sua presença. E a fim de se evitarem possíveis contrariedades futuras. Continua, ilustre comendador, replicava, displicente. Continua com semelhantes pretensões e serei eu mesma que confessarei a linda sinhazinha os direitos que eu e minha filha adquirimos nesta casa durante cerca de 15 anos. Ele sorria, superior e assintoso, e interrogava, chasqueante, e quais os direitos que tendes vós outras, minha pobre amiga? Senão aqueles que, espontaneamente, eu consentir em outorgar-vos. Não vos prometo, por isso mesmo, vida faustosa na corte. Indignada, os olhos esfuziantes de revolta, os lábios lívidos e contraídos, a ardorosa criatura treplicava, audaciosa. Desejas porventura tratar-me qual a uma desprezível concubina, a quem se procura ofuscar com palacetes, rendas e joias? Eu quero direitos, senhor comendador. Para mim e minha filha. Dá Faustos a tua filha, que viveu longe de ti entre arminhos e flores, e deixa-me aqui, nesta casa onde vives e onde desejo morrer. Por que não a levas? Por que a trouxeste? Que existe aqui para encantá-la e prendê-la? Tu, a quem apenas conhece, pois que nem mesmo foi criada por ti? Ah! Percebo, senhor comendador. Atirás-me para longe, onde me atormentarei de saudades tuas, pois quero-te acima de tudo neste mundo, recebendo migalhas dos teus favores, enquanto a felicidade ficará aqui, contigo. Afastas-me para, quando menos o esperar, tu me surpreenderas com um casamento, relegando-me ao desespero por uma noiva que tua filha te impuser. Repeles-me depois de tantos anos de terno convívio, para que me consuma de angústias em qualquer recanto de S. Cristóvão ou da Tijuca, enquanto aqui te regalarás com teus parceiros, entre alegrias e bajuladores. Oh, não! Jamais sairei desta casa. Isso me pertence também, pelo muito que zelei por tudo e pelo muito que te tenho amado. Se desejas paz, leva daqui a tua filha, que não precisa disto para ser feliz. Leva daqui, leva. Porque, quanto a mim, ficarei para sempre. E pela noite adentro, até que os primeiros albores do dia despontassem no horizonte longínquo, desfazendo a sonolência das aves ansiosas pelos raios vivificantes do sol generoso, prosseguiam as lamentáveis cenas, porque nem ele igualmente se dobrava às injunções da rude criatura, irritado ante o desrespeito daquela que, intimamente, talvez tivesse razão, mas a quem desprezara desde o primeiro dia, e da qual, efetivamente, desejaria apartar-se. Perdão, senhora, retorquia, autoritário. Deveis lembrar-vos de que intrusa neste solar sois vós e não a minha filha. Esmeralda está em sua casa, no berço em que nasceu. Nestas dependências soltou ela o primeiro vagido no instante em que veio ao mundo e em que sua mãe exalou o derradeiro suspiro. Em o nosso jazigo de X estão sepultados os despojos de sua mãe, ali ficarão os meus, um dia, e até os dela própria. Mas jamais os vossos, senhora Severina Soares. Compreendeis agora? Vós e vossa filha deveríeis considerar-vos muito ditosas por não expedi-las eu antes para o Recife, onde vos encontrei, medida que não tomarei, porquanto, realmente, não sou mau, e atendendo, efetivamente, aos serviços agora alegados e à companhia que realmente me fizestes durante a minha solidão. Sabei, pois, senhora zeladora, que Esmeralda de Barbedo é hoje, e será futuramente, a única senhora nestes domínios. Que deseja aqui residir para sempre e que nada, ouvistes? Nada retirará da sua mansão a não ser a vontade ou os caprichos dela própria. Vencida e com o coração a se estorcer em ondas de fel, a ciumenta mulher prorrompia em pranto exaltado. Enfadado, o atribulado varão retirava-se procurando repouso no outro aposento. E no dia seguinte Ana ouvia de sua mãe, despeitado e tremente, o fiel relato do quanto se passara,
Ao passo que Esmeralda, casta e mentalmente sadia, tudo ignorava, de nada se apercebia. Entre mentes, profundas modificações a formosa menina estabelecera não apenas nas disposições interiores da aprazível residência, mas nos próprios alicerces da direção exterior da mesma. Deu-se pressa em recolher Balbina, a antiga ama, já debilitada e enferma, a qual, com efeito, falecia logo depois, Rosa Maria e seu filho, bem assim Joanita, das rudes tarefas nos cafezais para os seus serviços particulares no interior doméstico. Forneceu-lhes indumentárias, agora, se não idênticas à dela própria, pelo menos muito agradáveis às vistas de outrem, pois que as uniformizou ao gosto das servidoras domésticas francesas, atitude que tacitamente irritou as duas senhoras zeladoras, aprofundando em seus corações o fio neles contido. E, fiel ao programa de bondades que se traçara, um mês após o regresso à casa paterna levou a pia batismal o filho já crescido de Maria Rosa, juntamente com seu pai, a quem impusera o dever de ser o padrinho, dando-lhe o nome, como sabemos, de Antônio Miguel, pois, até então, muito apesar das 4 primaveras do Pitis, era ele apenas conhecido pela alcunha de moleque. Esmeralda, porém, fez mais. No próprio dia do batizado presenteou o afilhado com uma carta de imediata alforria, não obstante reconhecê-lo protegido pela chamada lei do ventre livre, o mesmo exigindo da bonomia de seu pai, que nada lhe sabia negar, para Balbina, Rosa, Joanita e Anaculeto, a este ama facultando, então, bem merecido repouso, dada a idade já avançada que contavam, pois que, só mais tarde, em 1886, surgiria o alvitre da Lei dos 60. Eu admirava, enternecido, o caráter generoso de minha afilhada, a qual frequentemente me visitava em nossa residência de S. Cristóvão, amável e bondosa até a ternura e a dedicação. Era humilde e simples de coração, e, abolicionista ardorosa até os arcanos do coração, levava o interlocutor à meditação com os conceitos profundos que emitia e as réplicas de alta eloquência moral e filosófica sobre democracia, liberalismo, religiões e fraternidade. Então verdes anos, Esmeralda conhecia Rousseau e os mais famosos propulsores democratas da Revolução Francesa, discutindo o assunto à luz de tais acentos de lógica como se vivera a atormentada época. O que muito me surpreendia, pois que, se ainda hoje uma jovem de sua idade é refratária a semelhantes teses, nas sociedades de então, e principalmente em Portugal e no Brasil, seria inconcebível que tal se realizasse. Certa vez ouvi-a discutir com o pai, loquaz e lucidamente, vencendo nos argumentos, sobre a necessidade de imitar o gesto do Dr. Bento José, concedendo alforria geral à escravatura. Encantado e orgulhoso com a inteligência da filha que o céu lhe concedera, o comendador fizera sentar-se em seus joelhos, beijando-lhe carinhosamente as mãos e as faces, e, feliz no seu costumeiro gargalhar, virara-se para mim e os sogros e exclamara, enternecido, tal qual a mãe. Maria Susana pedia-me o mesmo há mais de 20 anos. Oh! As minhas dificuldades em explicar-lhe que, se atendesse, a grande lavoura desapareceria. E para a menina, comovido, sabes, minha filha, porventura, que, se te atendesse assim de pronto, grandes transtornos adviriam para o teu solar. Tenho meditado, efetivamente, no palpitante assunto e podes crer que o meu maior desejo seria colaborar com as nobres inclinações do teu coração. Sinto-me, outro sim, exausto das manhas e malandrices destes negros, a quem nem mesmo castigos corporais têm movido de suas pirronices. Acredita-me, querida, preparo Santa Maria para não bequear inapelavelmente com a alforria geral que não tardará a nos surpreender, não proveniente deste ou daquele, mas por lei expedida pela própria coroa. Que os seus vos ouçam, meu pai. Deixai-me, porém,
dirigir com os meus próprios métodos estes negros, como denominais os vossos servidores, e dois importantes resultados colheremos para nosso gáudio. Corrigir-se-ão bem depressa de suas manhas e pirronices e, quando fugir, finalmente, sob os seus brasileiros, a libertação geral tereis sinceros amigos que colaborarão na vossa lavoura assalariada, engrandecendo-a em vez de enfraquecê-la. Entre risadas bem-humoradas ouviu perguntar a linda interlocutora, enquanto eu próprio admirava a cena cheio de inefáveis impressões. E quais os teus métodos, minha querida? Oh! Nem pensar desejo de ver-te à frente desta falange primitiva. Ela, porém, olhos pensativos estendendo forças mentais em busca de recordações dulçurosas, replicou em dilatado suspiro, furtando-se ao regaço do genitor para sentar-se ao piano e cantar doces melodias, qual anjo cuja presença traísse as miríficas blandícias do céu, tratá-los-ia como irmãos e amigos que realmente são de todos nós, pois que somos criaturas derivadas de um único Criador e Pai, e não como animais escravizados. Conceder-lhes-ia direitos e proteção, como personalidade integrante de uma raça algo mais avançada em civilização, não me subordinando jamais ao papel de algoz por afligir-lhes os corações, deles fazendo perenes inimigos. Oh, meu pai! Se lesseis o que eu li, encontrado por mim e Pamela na biblioteca do Cavaleiro de Cesarini. Se tivesses meditado, como eu, sobre aqueles arrebatadores ensinamentos provenientes das mais puras fontes que poderiam jorrar sobre a terra. Intrigado, o orgulhoso escravocrata ia responder exigindo, de certo, explicações, mas a voz argenta é a da gentil menina elevou-se qual a do rouxinol mavioso em noite de plenilúnio, presenteando-nos com adoráveis trechos do seu mavioso repertório. Bentinho, que se achava presente e não interferira, aproximou-se do estrado onde se erguia o lindo Pleyel e, empunhando a flauta de que se fizera acompanhar, seguiu em dueto assaz romântico e enternecedor. E nessa noite não mais se tratou de abolição. Antônio de Barbedo descera da sua elegante carruagem à frente do portão do belo chalé grande, onde, em local aprazível de X, residia o Dr. Sousa Gonçalves. Entrara sem cerimônias, festejando o grande terra nova soberano, que fazia as vezes de porteiro, o qual, fiel amigo, saltitava alegremente à sua frente, conduzindo-o ao varandim de entrada. A residência do jovem poeta era o que se poderia classificar de uma residência de artista. Se, em Santa Maria, se destacava a imponência do luxo que a riqueza empresta, no chalé grande, como chamavam os habitantes de X a residência de Sousa Gonçalves, sobressaiu o gosto decorativo, desde os jardins, onde viveiros de pássaros felizes e aves da fauna brasileira, de plumagem e cores vivas, emprestavam nuanças paradisíacas. Romanzeiras graciosas formavam extenso renque do portão à entrada do solar e pessegueiros cheirosos, esparsos pelos canteiros, deixavam pender de seus galhos benfeitores os frutos evocativos das quintas orientais, e frondosas acácias, e ipês multicores, e coqueiros pensativos e nostálgicos e ainda mangueiras majestosas engrinaldando a habitação, deitavam sugestivas sombras às aléas e aos canteiros, em cujos seios rosas olentes, lírios imaculados ou violetas discretas exalavam essências penetrantes. O interior, severo, silencioso, mesmo nostálgico, pois o moço doutor morava só com alguns criados, era decorado ao gosto europeu, e, pisando-se aquelas salas e gabinetes, tinha-se a impressão de haver penetrado o interior doméstico suíço, tanto suas disposições e utensílios lembravam a agradável permanência do seu proprietário nos poéticos cantões da aprazível terra de Guilherme Tell. Ali, mantinha ele o seu escritório de advocacia, e Barbedo, recebido por um criado grave, negro liberto, considerado por seu antigo senhor
foi encontrá-lo absorvido no estudo de autos importantes de certa causa que aceitara. Havia cerca de um mês que se dera o pedido da mão de Esmeralda pelo antigo universitário de Coimbra. Meu velho amigo Barbedo estimava o jovem advogado e notei a satisfação com que a mim mesmo participara o evento. Sua delicadeza de princípios e nobre consideração fora mesmo ao extremo de ouvir minha opinião antes da resposta decisiva ao pretendente, pois nesses afastados tempos, polidos e cavalheirescos, os padrinhos de batismo influíam grandemente enquanto se relacionasse com os afilhados. Eu admirava, como ele, o jovem Sousa Gonçalves, em seu caráter reconhecendo dotes, e não trepidei em felicitar o meu compadre por mais esse triunfo de sua vida, o qual também a mim sabia agradavelmente. Fora, portanto, bem-vindo pretendente Esmeralda considerada sua prometida desde alguns dias. Como seria de prever, o fato carreara contentamento para todos os corações, quer em Santa Maria, onde até o último dos escravos se rejubilou com a sugestiva novidade, quer em X onde Bento José contava, além de intransigentes inimigos, também largo círculo de admiradores e afeiçoados. O jovem leitor que me fez a honra de alcançar este capítulo, perdoar-me-á tais minudências, indispensáveis que serão para esclarecimentos posteriores. No entanto, a surpresa fora demasiadamente rude para a morena Ana Maria, cujas pretensões em torno de um esponsalêcio com o advogado, cramente desfeitas, chocaram-lhe até ao desalento, levando-a a enfermar. Havia já alguns dias que, deprimida pela humilhação de se reconhecer repudiada, absolutamente certa que estava de que ele não ignorava o afeto que a ela inspirara, porquanto nem ela mesma procurara encobri-lo, Ana se entregava a crises impressionantes de pranto e exasperação, indo ao extremo de prometer à sua desolada mãe o pôr termo à própria vida. Severina, porém, igualmente esmagada nas aspirações quanto à filha, procurava ocultar dos demais habitantes da casa a excitação da mesma, declarando-a atacada de forte influenza, a requerer absoluto repouso. Em vão Esmeralda, penalizada, desejara auxiliar a ambas por acompanhar a doente no intuito de oferecer-lhe reconforto, totalmente ignorando o ódio de que se tornara alvo. Reconhecendo-se, todavia, indesejada, recolher essa discrição, sem, contudo, esquecer quanto fosse necessário aquela que, em vez de rival, supunha uma amiga de sua casa. Entre mentes, impressionado, o comendador fizera vir o médico sem delongas, o qual, prescrevendo apenas drogas calmantes e muito repouso, diagnosticara excitação nervosa consequente de choques profundos. Então, meu compadre desejara inteirar-se do que se passara. Insistira, preocupado. E Severina, a quem sentimentos torpes impulsionavam frequentemente, não resistiu ao arrastamento de tecer um sistema sutil de enredamentos mesquinhos, esperançada de que as relações entre o antigo Amazo e o advogado fossem estremecidas, resultando em possibilidades ou dificuldades nos esponsais de Esmeralda. Fizeram-o, porém, por mera represália, compreendendo que de suas feias atitudes não surgiriam esperanças para o coração apaixonado de sua filha. Assim foi que, às instâncias do meu velho amigo, asseverara-lhe que o Dr. Sousa Gonçalves iludira torpemente Ana Maria em seus sonhos de moça, comprometendo-lhe mesmo a reputação por toda parte, porquanto a rica estava sem constrangimentos, assim impedindo aceitar homenagens de outros jovens, que, como era do seu conhecimento, ele a visitava frequentemente, indo a Santa Maria, desculpando-se com as atenções a ele próprio, Barbedo, que a homenageava com galanteria, acompanhando-a, e a própria Severina, a teatros, excursões e bailes, o que fez que esperassem ambas que ele definisse os próprios sentimentos, pedindo em casamento. Ao contrário disso, no entanto, preferira ele a mão de Esmeralda. O que, aliás, não seria admiração, porquanto Ana, paupérrima e sem nome,
Não atrairia ao matrimônio um homem como aquele, arruinado de bens de fortuna, havido como dissipador, que se fazia de abolicionista tentando atingir a propriedade alheia por mero despeito. Violenta discussão seguiu-se ao insultuoso enunciado. A Barbedo não constava fossem verídicas as asserções da Amásia em torno daquele em quem preferia ver um simples coração de idealista, do qual se irradiariam os ardores que só a mocidade sabe externar durante as competições superiores em que via empenhado o futuro genro, isto é, as batalhas de um movimento social elevado. Outros sim, lembrasse ela que as pretensões de Ana teriam padecido equívoco ante as maneiras cavalheirescas de Bentinho, visto que ele e Esmeraldas se amavam desde os dias da juventude, em Coimbra, havendo, portanto, pacto de esponsais entre ambos desde muito. Todavia, tais foram as insinuações da pérfida criatura que Antônio de Maria, impressionado, resolvera entender-se com o futuro genro e, naquela tarde em que os pessegueiros casavam essências com os olores do roseiral, ali estava ele encaminhando-se para o interior do chalé grande. Durante uma hora os dois homens se entenderam polida, mas francamente. Barbedo expusera os motivos de sua visita, fiel à franqueza lealdade da galharda raça de que descendia, como a lhe pedir satisfações do engodo a Ana Maria e suposto interesse na fortuna de Esmeralda. O moço advogado revoltara-se naturalmente até ao âmago do ser, corando, indignado, a cada nova advertência do interlocutor vazada das queixas de Severina, cuja intromissão no caso não tentara este ocultar, a todas repelindo ativamente, e só não se cedendo em atitudes repressivas graças à generosa compreensão que procurara ter do acontecimento e à educação de que era portador. No entanto, asseverara ao futuro sogro que, efetivamente, no decorrer da primeira juventude e, mais tarde, nos primeiros tempos passados em Coimbra, desviara-se para os excessos do jogo, mas que, lentamente, e graças às ponderações da maioridade, se corrigira do nefasto hábito, jamais alimentando qualquer nova inclinação para o mesmo. Amava Esmeralda com todas as veias da sua alma. E, por isso mesmo, jamais poderia ter atraiçoado a sua confiança, desrespeitando a sua ausência como a ele mesmo, Barbedo, através da ação indigna de uma infâmia, na pessoa de Ana Maria Soares, como até propunha, veementemente, fosse o matrimônio com Esmeralda realizado sob absoluta separação de bens, a fim de que jamais o suspeitassem de outro móvel que não o grande sentimento que a jovem noiva tributava. Satisfeito, o comendador apertou-lhe a mão, reputando-o sincero na própria conceituação. Mas, ao se despedirem, postados no aprazível varandim de entrada, até onde Bentinho acompanhara, Barbedo depôs a destra sobre seu ombro, em gesto amigável e confiante, proferindo, porém, tremenda e objurgatória, que teve a ação de sacudir as potências espirituais do digno moço, qual se uma nuvem presságia envolvesse com pressentimentos desconcertantes. Vossas explicações satisfazem-me plenamente, Sr. Sousa Gonçalves. Calaram-me profundamente no coração as expressões saturadas de sinceridade que acabo de ouvir e analisar. De outro modo, sendo meus sogros, desde muito, vossos amigos, e sabedores de vossas inclinações afetivas por minha filha, hão seguido vossos passos por mil formas sutis e insuspeitas, aqui como na Europa, e, por isso mesmo, foram os primeiros a reconhecerem a maledicência dos arrazoados da senhora Severina. Sei que Esmeralda vos ama. Dou-lhe, portanto, para a esposa com toda a alegria do coração de um pai que o deseja feliz a sua única e idolatrada filha. Casar-vos-eis, porém, sem o alvitre de separação de bens, que nem Esmeralda aceitaria. Conheço, sim, os maus pendores de Severina, a ignorância que lhe afeia o caráter. Todavia, prestai atenção nas minhas advertências deste momento e retendes com segurança nos arcanos do coração,
pois que as extraio das profundezas dos meus sentimentos paternais. Retirou a destra do ombro do jovem doutor, descobriu-se solenemente, aos seus olhos comovidos ao céu opalino, cujas nuvens se mesclavam de colorações róseas sob as radiações suaves do entardecer, para, em seguida, circunvagá-los pelo parque pitoresco, e acrescentou, grave e profético: todavia, juro-vos pelo Criador Supremo de todas as coisas, cuja sabedoria do nada extraiu as resplandecias deste céu que nos contempla e desta natureza que encanta nossas mais sensíveis cordas da alma, que, se tornardes minha filha infeliz, avolumando amarguras sobre o seu coração ou de seus olhos fazendo correr as lágrimas das desilusões, para os infernos que fordes, neste mundo ou no outro, sereis castigado, ela será desafrontada, porque eu saberei vingá-la. Sob a serenidade da tarde paradisíaca, os dois homens se contemplaram por um instante que a ambos se afigurou profundo consequência de funéreos pressentimentos. A doçura do coração de Bentinho, porém, consagrado aos mais ternos encantamentos a que o amor conduz, fê-lo esboçar, com um sorriso confiante, toda a fé que sua alma depositava no futuro, porque, novamente apertando a mão de Siqueira de Barbedo, replicou serenamente: então viverei tranquilo, senhor comendador, porque mais depressa a mim mesmo destruiria do que criaria desgostos para o coração de Esmeralda. Eu assim o espero, senhor, foi a resposta. Os dias decorriam venturosos para os dois jovens corações que suspiravam pelo momento feliz em que, à frente do altar, trocariam o anel simbólico, elo sacrossanto a unificar para sempre suas vidas. Movimentação intensa se verificava no solar de Santa Maria. Emissários partiram para a Europa à procura, a peso de ouro, de mobiliário, utilidades, enxoval caprichoso para a noiva feliz, que se rodeava de prendas custosas, levadas antes pela boa vontade do pai e dos avós em servi-la do que pelas ambições pessoais, simples e singela que sempre soubera ser. Sousa Gonçalves, por sua vez, cônscio da grande responsabilidade que assumia, multiplicava-se em atividades heróicas, no louvável intuito de conquistar, de uma vez para sempre, a confiança do futuro sogro e conservar a da noiva muito querida, que em seu coração depositava ilimitada fé. E era de vê-los belos como a própria encarnação da alvorada confiante nas glórias do zênite, um ao outro idolatrando-se quais almas gêmeas assinaladas pelo favor celeste, plenamente harmonizados em seus pendores característicos, pareciam embalados em doçurosas bênçãos do alto, e, muitas vezes, contemplando-os atentos num estudo, fosse em torno de uma sonata de Beethoven, que magistralmente executavam, ela ao piano, ele à flauta, ou de um concerto de Mozart, fosse em torno das belas letras, que admiravam com o fervor de ver os artistas, senti meus olhos orvalhados pela doçura do mais grato enternecimento. Jamais o esplêndido solar dos de Maria atingira tão grande fastígio artístico e suas festividades alcançaram tão resplendentes lauréis, como nos tempos de Esmeralda, que a todos os movimentos que presidia cercava dos encantos inefáveis da sua personalidade culta e angelical. A uma educada em princípios de legítimas virtudes, ela como que saturava o ambiente em que vivia com as doces e puras irradiações do seu coração isento de outras expressões que não as do verdadeiro bem. E amando o noivo com as mais fervorosas blandícias capazes a um coração leal, ela segredava as rosas do seu jardim, como aos arvoredos do parque ou os bentivis gárrulos, que aos seus pés vinham receber as migalhas diárias, as gratas emoções que dilatavam seus pensamentos para mais largos voos dos seus sonhos de menina. E balbuciava sós, durante os solitários passeios pelo jardim silencioso do solar venerando, os olhos docemente erguidos para o céu, em prece cândida cujas vibrações se alongariam pelas imensidões do infinito. Obrigada, meu Deus, por permitires à tua serva tão extensa felicidade.
Sinto-me envolvida nos haustos sublimes de um grande amor. Que tuas bênçãos paternais perfumem as rotas daqueles que me querem tanto. Mas, ofuscada pelas cadências que de si mesma irradiavam, a linda criatura não percebia que era seguida de bem perto pela sombra obsessora de um passado nefasto, encarnada na figura de dois abutres humanos, odientos e temíveis, que lhe curvejavam os passos, invejosos daquela imensa aventura. Em certa manhã de domingo, achando-se ausentes seus avós, Esmeralda foi surpreendida em seus aposentos pela irrupção tumultuosa da antiga serviçal de sua casa, Severina Soares. Vinha debulhada em pranto, o rosto convulsionado, o corpo sacudido por estremeções nervosos. Atirou-se-lhe aos pés a bela pernambucana e, sem dar tempo ao jovem de voltar a se dar surpresa, exclamou, em atitude melodramática: "Ó, menina, minha filha, socorrei-me, porque sou uma grande desgraçada. Vosso pai é cruel, impiedoso. Expulsou-me desta casa, aqui. Tenho servido com tanta lealdade, e mais a minha pobre filha. E que será de nós ambas, inexperientes e desprotegidas?" Severina, porém, mentia quando exagerava a atitude do Amásio, o qual, como não ignoramos, apenas insistia na sua transferência para a capital do império. Barbedo empreendia então as últimas demarches para a consecução do intento que o atormentava com insistências obsessoras, e, naquela manhã, durante tempestuosa discussão acerca do caso Ana Maria, participara ele a bela pernambucana que, na semana imediata, deixariam ambas a fazenda com destino à corte. Mas a singular criatura, enredada em desorientadores complexos, amava Barbedo com veemente paixão, e de forma alguma desejaria separar-se dele. Vendo-a, porém, presa de tão lamentável estado, a jovem procurou serená-la rodeando-a de atenções e cuidados, esquecida já das hostilidades diárias. Até que, observando-a mais serena, insistiu para que se explicasse. Narrou então a nordestina suas imensas desditas anteriores ao conhecimento com Barbedo, sua imensa paixão por este, fingindo não compreender a bruteza da insensatez que cometia contra a delicadeza do amor filial da menina. Confessou sem constrangimentos a ligação que a ambos prendia desde tantos anos, o amoroso convívio que embalara seus corações enquanto ela, Esmeralda, se educava na Europa, os desesperos que lhe trucidavam o coração ao ser violentada a uma separação que repugnava as mais ocultas fibras da sua alma. Condoída, e surpresa das atitudes paternas, Esmeralda deixou-se levar pela bondade que lhe era apanágio do coração e misturou as próprias lágrimas ao pranto da alucinada mulher, prometendo intervir. E, com efeito, nesse mesmo dia a formosa herdeira de Santa Maria convidou o pai a uma conversação íntima na encantadora ambiência do seu gabinete de leitura. Sem rodeios, a noiva de Bentinho feriu o assunto, solicitando com firmeza a permanência das duas senhoras no lugar que ocupavam desde tantos anos e surpreendendo o digno titular com este desconcertante arremate para os brios de um pai. "Conheço toda a vossa melindrosa situação, meu querido pai. E creio não ser bastante honrosa para vossa consciência a solução com que tencionais encerrar o entristecedor caso, em o qual antes prefiro contemplar um drama assaz pungente que ação leviana praticada por quem, como vós, até aqui se pautou pelas mais justas diretrizes." Constrangido, houve o comendador de se confidenciar com a filha, afirmando que lhe não seria mais possível negar, mas expondo, em seguida, a sua ponderação, a inconveniência de manter as duas mulheres em sua casa, o obsidiante desejo de se libertar da presença de Severina conquanto tencionasse ampará-la à distância, desejo que em seu imo repercutia qual rebate assustador, advertindo de desgostos futuros, não omitindo nem mesmo a narrativa de pesadelos continuados e desconcertantes, que o assaltavam à noite, durante os quais Maria Susana se tornava visível às suas percepções,
banhada em lágrimas, suplicando-lhe afastasse de Santa Maria, sem tardança, Severina e sua filha. E rematava o longo discurso prometendo pensar nos alvitres que Esmeralda apresentava, pois que, generosa até a admiração, a moça rogara ao pai desposasse a zeladora, assim criteriosamente epilogando um drama iniciado à revelia das leis da moral e do dever. As hostilidades a que vos referis, meu pai, provocadas pela infeliz senhora, ponderava, enternecida, têm origem no descaso com que desde o início a tratastes. Severina ama-vos acima de tudo e ama também a filha, o que muito abona a seu favor. E não sei que dor maior e que maior revolta existirão para um coração que se sente arder em ostos contínuos por outrem, do que se reconhecer relegado a uma situação humilhante. Se durante tão dilatado espaço de tempo ela foi digna de partilhar da vossa vida íntima, fiel e nobremente como qualquer esposa virtuosa, não obstante o passado obscuro e deprimente que viveu, será justo que abafeis preconceitos e falsas razões que vos inibem dela fazer vossa legítima consorte. Não avalias a profundidade do sacrifício que de teu pai exiges, minha querida filha, interpunha ele, sentindo o rubor tingir-lhe as faces. Não desejo negar que tenho nutrido pela senhora em questão certa parcela de amizade e gratidão, atendendo mesmo ao muito que ela me há querido e auxiliado. Mas daí a torná-la minha esposa, compartilhando de todos os meus direitos, integralmente jungida ao meu destino, a distância é grande. Acredita, Esmeralda. Severina revela tão inferiores qualidades de caráter que não só temo legitimar esta infeliz situação como até desejo, com efeito, afastá-la desta casa. E somente agora meu pai observou tais inferioridades. Durante tantos anos vividos em comum não se vos tornou possível fornecer à pobre deserdada a reeducação capaz de permitir-lhe a aquisição de mais nobres qualidades. Tais inferioridades não serão antes produtos das revoltas frente às ininterruptas humilhações que desde a juventude vem experimentando. Acreditai, meu pai, e permiti que vos cientifique de certos conceitos que hei aprendido em literatura empolgante, que desejo também conheçais. O amor é o verdadeiro elemento de redenção. A estima, a proteção moral dentro do lar, a dignidade, como a consideração que fornecermos a Severina e a Ana corrigirão todas essas deploráveis anormalidades. Por quem sois, meu pai? Corrigi vosso deslize enobrecendo a situação com uma atitude à altura da vossa honradez e da reputação brilhante que conquistastes. Pobre Esmeralda! Apenas vislumbrando pálidas nesgas das verdades eternas, não compreendia que o trabalho caritativo e sublime do amor levará séculos a adelgaçar as couraças do egoísmo que contorna o coração humano, a fim de redimi-lo. Vivendo em ambiente íntimo onde só o amor penetrava blandiciando todos os seus pensamentos e atitudes, esquecia-se de que a razão também é conselheira e que indispensável será aliá-la ao amor a fim de que o equilíbrio se torne perfeito e a harmonia prevaleça. Nos dias subsequentes o assunto preferido nas conversações íntimas de pai e filha eram ainda os mesmos. A jovem insistia. O pai esquivava-se. Consultados os avós, discretos e dignos, conservaram-se neutros. Observando, sorrateira, a batalha que se feria no conselho da família, a astuta pernambucana fazia-se humilde e resignada, permitindo-se uma atitude que antes deveria ter sido a única que adotasse, enquanto a filha, retraindo-se, conservava-se nos próprios aposentos. Chamados a opinar no melindroso caso, eu e o Dr. Bento José preferimos a abstenção da responsabilidade de um assunto que somente aos barbeiros dizia respeito. Esmeralda, porém, soube ater-se com tão generosa elevação de vistas que, impressionado e aturdido ante os arrazoados por ela expostos, o orgulhoso comendador aqueceu as suas instâncias. E assim foi que, mesmo antes do consórcio da filha, Barbedo fez de Severina Soares sua legítima esposa. Capítulo 7. Os esponsais.
Alguns meses decorreram sem quaisquer incidentes. Toda a vida doméstica de Santa Maria desfrutava solene paz. Das violentas discussões do antigo casal de amantes apenas recordações prevaleciam no coração dos esposos. Satisfeita a mais cara aspiração de sua alma, Severina dava asas ao orgulho, impondo-se à sociedade sem constrangimentos, exigindo todas as demonstrações de apreço. Procurava, entretanto, corrigir as inconveniências passadas, agora se mostrando risonha e amável por todos os motivos, declarando sem rebuços que enteada era que devia a felicidade e a consideração que desfrutava entre as pessoas de bem, assim a posse definitiva do coração do homem amado. Satisfeito, Barbedo acomodava-se ao novo estado, tornando-se confiante a cada novo dia em virtude da visível transformação apresentada pela esposa. E Esmeralda Riase, prazenteira, ouvindo a madrasta expor os arrebatamentos do próprio coração em presença de qualquer pessoa, asseverando desejar ser tão ardentemente querida por Bentinho como seu pai amado era por Severina. Algumas vezes ouvi dizer à madrasta, em presença de todos os familiares durante os serões amenos: És adorável, minha boa Severina, na tua simplicidade e na veneração que dedicas a meu pai. Oh! Quisera que me desses lindos irmãozinhos, para que, futuramente, os meus filhinhos tivessem os próprios tios para companheiros de folganças e traquinagens. A pernambucana gargalhava, feliz, e, sem abandonar o crochê, que eternamente tecia, agitando-se nervosamente em sua confortável cadeira de balanço, de preferência aposta no alpendre dos seus apartamentos, dos quais não só se avistavam os de Esmeralda como até para eles se passaria sem que alguém se apercebesse, respondia, num suspiro: Se assim fosse, minha felicidade estaria completa, querida menina. Entre mentes, a jovem herdeira pusera em prática os excelentes projetos expostos ao pai e tudo em Santa Maria se revestira de novo aspecto, renovador e humanitário. Suplícios, castigos e até prisões para os escravos foram definitivamente suprimidos desde muito. Os labores habilmente distribuídos, sem motivos de exaustões para nenhum deles. Alimentação mais farta e bem cuidada, assim o vestuário dos negros, sempre limpo e não mais roto. Criara uma escola na fazenda, qual ser angelical que a tudo provesse beneficiando os deserdados do mundo, a fim de alfabetizar os filhos dos escravos. Dera melhores mestres aos músicos, assim abrilhantando suas mentes, que se inclinaram a mais altas aspirações artísticas. E a Maria Rosa como a Joanita ela própria ministrar o aprendizado de numerosas artes domésticas, as letras inclusive, ambas tornando excelentes governantas e prendadas donas de casa. Certificando-se de que Carlinda, a filha de sua tia, Senhora Conceição se preparava para o casamento, fila transportar-se da corte para Alpédio-se, generosamente responsabilizando-se pelos mesmos preparativos. E, ao depois, inteirada de que Cassiano Sebastião, o simpático mulato cantador, desejava esposar Joanita, mas que, como escravo, não lograria o intento, uma vez que esta era liberta, obteve do pai a sua alforria, assalariando-o, após, junto de Bentinho, passando então o fiel rapaz à categoria de copeiro e cozinheiro do chalé grande. Severina enchia-se de despeito, ressentida, por observar que Esmeralda agia livremente, descuidada de solicitar autorização dela, agora única senhora em Santa Maria, para todas aquelas empresas que, absolutamente, não lhe agradavam ao coração. Todavia, fiel aos novos métodos que se impusera, a tudo sorria esperançada em vitória nova, a perfiliação de Ana por Barbedo e a aquisição do respectivo dote, tendo Esmeralda por intermediária. Quanto às pretensões sentimentais de Ana Maria em torno de Bentinho, iam arquivadas nos recessos da alma de ambas.
Esmeralda continuava ignorando que a enteada de seu pai supusera-se escolhida do jovem advogado e que houvesse ardentemente desejado por esposo, uma vez que, receosos de acabrunhá-la, colocando em situação melindrosa, este seu pai jamais lhe participaram o desagradável acontecimento, não se animando Severina também a tanto. Em verdade, porém, o coração de Ana Soares nada mais era do que a